Oi, pessoal. Eu sei que tem muita gente aqui estranhando que a gravação do nada deu um corte, caiu aqui. É que, bom, quando eu fui olhar o resultado da gravação da última aula, eu reparei que só a primeira parte, referente a cerca dos 30 minutos iniciais, que acabaram sendo gravados. Não sei explicar o motivo, alguma coisa do Zoom, porque a gravação acaba, enfim, sendo realizada em um app, jogada automaticamente para a nuvem. E quando eu fui olhar posteriormente, só tinha praticamente a introdução e o restante estava praticamente incompreensível. Então, do vídeo anterior, só dá para salvar praticamente 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer uma espécie de, enfim, continuação posterior aqui. Enfim, vai ser diferente do que foi na última quinta-feira, de certa medida, né? Vou manter o que foi apresentado naquele encontro, mas, ao mesmo tempo, vai ser um pouco também diferente, porque acaba sendo um encontro produzido, enfim, eu falando aqui para um vídeo, enquanto que na quinta-feira teve diversas intervenções nas aulas, durante a aula, que foram bem produtivas. Bom, infelizmente, essa parte se perdeu. Mas eu queria aqui retomar um pouco, enfim, pelo menos acrescentar algumas palavras, enfim, porque o trecho anterior, até review que foi possível salvar da gravação, que vai estar junto com esse agora que eu vou ouvir, eu praticamente apenas introduzi, né? Eu tinha demonstrado uma citação do livro do Kandinsky, e posteriormente algumas pessoas tinham feito algumas intervenções também, e houve até a gravação de uma parte até de problemas tecnológicos que ocorreram. Então, eu estou aqui meio que complementando aquilo e dando prosseguimento ao que foi minimamente apresentado, ou pelo menos eu queria passar. Bom, como eu disse na primeira parte, Kandinsky ele tem esse lado meio musical, meio de ter uma sensibilidade voltada, enfim, por outros sentidos ou alimentada por outras, digamos, interseções de sentidos, né? A famosa sinestesia, ou seja, a ideia de que é possível, enfim, misturar algumas das, enfim, alimentações que recebemos do mundo via sentidos, enfim, ao mesmo tempo metaforizar, né? Ou melhor, sinestesiar, ou seja, misturar, ver com os olhos não é mais o suficiente. Enfim, a gente pode ouvir com os olhos, pode, digamos, ver com os ouvidos, sensibilizar por outros canais em forma combinatória que resultem em um, digamos, objeto de arte. E, claro, Kandinsky ele vai trazer esse aparato, digamos, sensível do mundo para seu processo criativo. Ou seja, ele vai pensar em como, digamos, a música especificamente, é claro que tem outras adjacências nesse universo, até ampliado um pouco a partir da década de 20, mas, sobretudo, a música acaba, digamos, sendo uma espécie de fonte inspiradora, não do ponto de vista temático, mas, sobretudo, dentro do seu processo de criação. Ou seja, como pensar uma arte que é, digamos, que possui suas singularidades em seu objeto, ou seja, som, que pode ser, às vezes, não necessariamente harmônico, pode ser, às vezes, um ruído, algum som, enfim, nada agradável, em outras palavras, das quais se pode, enfim, transformar, ou melhor, de alguma maneira, alimentar o campo das artes visuais, né? Bom, na parte anterior, que vai estar, enfim, espero que tenham assistido antes, né? Bom, eu tinha mais ou menos apresentado uma citação demonstrando como essa parte da música está dentro do livro dele, pelo menos do primeiro livro, e também ele é replicado em outras, digamos,
em outros textos, em outras escritas, um pouco mais adiante. Mas como a música é algo que, enfim, o alimenta de certa maneira, né? E, claro, anteriormente, na quinta-feira, eu acabei só apresentando digamos, apresentando, no caso da quinta-feira, eu só coloquei um quadro, né, uma obra que tinha uma referência, digamos, um pouco mais explícita e temática em relação ao som, ou à música, né, que foi a árvore da música, que está até no trecho que deu para salvar da gravação de quinta-feira. E aqui eu pretendo dar um pouco dessa continuação e também apresentar as outras obras que, enfim, não puderam ser gravadas, digamos assim, nesse processo aqui do Zoom, né? Bom, deixa eu só retomar aqui. Bom, isso aqui, eu acho que ficou bem claro do primeiro encontro, que é a primeira obra, digamos, kantiana que a gente tem. Bom, retomando aqui, enfim, eu estou vendo como é que vai ficar na edição depois desse vídeo, porque eu estou pausando e vendo como é que eu posso mexer da melhor forma aqui. Mas, retomando, esse quadro aqui já tinha sido apresentado no primeiro encontro, eu acabei trazendo na quinta-feira, enfim, que é o primeiro quadro, digamos, abstrato do Kandinsky, feito em 1910, enfim, de forma até meio concomitante com essa publicação do livro Do Espiritual da Arte. Já era algo que já vinha aparecendo em outras obras, de certa medida, a gente vai vendo que é possível, em outros, digamos, momentos, apreciar um pouco dessa desmontagem da figuração, dessa, digamos, desconstrução figurativa, ou até mesmo da objetividade, e que, digamos assim, vai ser, digamos, concentrado, talvez, nesse pequeno ponto que vai fazer um grande marco, ou vai se tornar um grande marco na vida do Kandinsky. Ou seja, nesse momento aqui, ele não vai deixar, paralelamente, de produzir obras de caráter, digamos, figurativos. A gente vai ver que durante as décadas seguintes ele vai prosseguir essa produção, mas que, digamos, vão ser, digamos, subjacentes, né, ou marginalizadas perante a grande produção que vai voltar para, digamos, um foco mais abstrato. E, claro, quando a gente está falando dessa questão abstrata, a gente até pode, enfim, ver que algumas características vão ser, digamos, deixadas de lado, pelo menos nessas obras, digamos assim, a gente não tem um contato muito, digamos assim, seguro do que está vendo, ou seja, essa questão abstrata que a gente pode ver cor, linha ou outros paralelos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de transmissão do que a gente está vendo, porque cada um pode, digamos, enxergar, perceber, sentir, se sensibilizar por uma questão específica, e ao mesmo tempo, enfim, esse detalhe, digamos, de poder trazer ao espectador, digamos, uma forma de contato, experiência, ou até mesmo de, enfim, de ligação com algo que, digamos, vai alimentar algo específico dentro dele, vai acabar gerando uma espécie de, enfim, criação de um espectador mais específico. E o que seria isso que vai surgir, digamos assim, de maneira mais paulatina a partir da arte do início do século XX? Seria uma ideia, e claro, não necessariamente está articulado com figurar ou não figurar, mas uma espécie de arte que vai causar ou vai procurar causar um impacto específico em cada personagem, quer dizer, em cada espectador. A gente pode ver isso aqui na performance,
mais recentemente, um pouco na instalação também. Mas, se a gente pensar nessa virada de século, em que a gente tem uma grande quantidade de vanguardas, em que, digamos assim, elas vão cada uma em uma direção, com objetivos, com ideias, sobretudo, de alterar o social de alguma maneira, nessas vanguardas como um todo, a gente vai ver que esses objetos vão se diluir gradativamente, até que lá na frente a gente vai aceitar uma concepção de objeto de arte um pouco mais contemporâneo. É claro que, paralelamente a Kandinsky, a gente tem Duchamp, por exemplo, já fazendo a experiência com urinol e com outros objetos de arte. A gente tem até alguns artistas no contexto, enfim, da Áustria, da Alemanha, ou até mesmo da França, que estão, ao mesmo tempo, produzindo em diversas linhas ou campos de artes, ou melhor, até misturando eles. A gente tem talvez o maior exemplo no dadaísmo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um exemplo bem interessante de outros artistas que estão criando música e, ao mesmo tempo, pintando, né? A gente pode fazer isso também colocando o Kandinsky nesse, enfim, em diálogo com essa linha. Mas, claro, quando a gente pega essa aquarela, que é um pouco disruptiva para o momento que a arte estava atravessando, a gente está no expressionismo nesse momento, com cores, digamos assim, autônomas, ou seja, as cores que a gente está vendo dentro do movimento expressionista não necessariamente precisam corresponder com alguma coisa na realidade, ou seja, pode ser uma pessoa pintada de verde, pode ser, enfim, uma pessoa toda, enfim, roxa, ou, enfim, com outra característica imagética que projete, digamos, uma descontinuidade com a realidade. A gente vai ver que essa tentativa de não necessariamente copiar ou mimetizar a realidade vai, aos poucos, também entrando na questão da forma. O que eu quero dizer? Se a gente pensar que a figurabilidade, a capacidade da obra de arte gerar imagens do ponto de vista de signos que reconheçamos, seja mediante, digamos, signos reais ou signos imaginários, são, digamos, fruto, enfim, da capacidade de fazer formas, ou melhor, de fazer linhas, ou melhor, de fazer desenhos, né? Claro que aqui a gente está falando de uma arte que bebe muito, sobretudo da linha renascentista ao moderno, e aqui moderno eu estou caracterizando sobretudo, enfim, o período ali pós-impressionista, ou melhor, podemos colocar os impressionistas, mas indo até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, onde caracterizamos a partir dali até o nosso momento atual como período contemporâneo, mas que nesse período, enfim, a ideia, ou melhor, as funções, ou melhor, o que a arte pode fazer, ou o que ela pode alcançar, vai em outras direções. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, sobretudo, se antes a gente tinha uma arte, sobretudo, figurativa, ou seja, capaz de transmitir imagens que reconheçamos, a partir dessa transição, enfim, de algum lugar do século XIX, século XX, que a gente vê chegar, digamos, no abstrato, isso na pintura, mas em outros ramos das artes também tem uma relação bem, digamos, ímpar, diga-se de passagem, como nota de rodapé, a gente vê vários experimentalismos ocorrendo ali na virada do século XIX para o século XX, sobretudo na música, enfim, músicas que, enfim, poderiam incorporar outros instrumentos, outros sons, enfim, outras coisas. E se pensarmos um pouco mais, enfim, do que isso vai derivar lá na frente, a gente pode acabar lembrando de John Cage, com aquela famosa obra de arte, 4 minutos e 33 ou 3 e 44, sempre confundo os dois. Mas é aquela obra, enfim, que a orquestra sobe ao palco, enfim, com todos os instrumentos musicais, se senta, coloca todas as, digamos, partituras e, ao, digamos, começar, o começo é não fazer nada, né? É deixar que, digamos, o silêncio permita o surgimento de outros sons ambientes. E isso
que a gente vê mais ou menos do contemporâneo para cá, a gente está falando de um John Cage ali da década de 50, 60, já tem alguma coisa nessa virada de século. Enfim, talvez não radical quanto um Cage da vida, mas de forma embrionária, ou de desejo, enfim, de montar alguma coisa nessa linha atravessativa entre esses ramos das artes, a gente já pode perceber ali no século XIX para ver essa passagem, digamos assim, sobretudo em contextos bem, digamos assim, experimentais de arte, sobretudo Paris, enfim, sobretudo a Alemanha, sobretudo outros grupos nesses contextos europeus que vão mais ou menos beber dessa fonte. Enfim, conforme também a gente vai ver que outras linhas secundárias vão alimentar esse contexto europeu, até o momento em que a gente vai ver que a arte, enfim, saindo um pouco daquela linha que a gente chama de arte pela própria arte, ou seja, a arte não precisando mais referencializar a realidade, ou seja, ou melhor, não precisando de motivos que sustentem a si mesma também encontrados na realidade, ou seja, a arte precisa e ganha uma autonomia tanto visual quanto até mesmo, digamos assim, estatutária, como objeto, enfim, como que tem dentro da tela, como papel do artista também, que vai sofrer algumas dilacerações ali, enfim, naquele período inicial do século, mas que vão ser mais radicalizadas na segunda metade do século XX, né? Mas quando a gente pega essa arte, digamos, que encontramos nessa tipo de obra de arte, sobretudo a chamada abstrata, nós vamos perceber que é uma arte que vai, enfim, convocar ou solicitar do espectador uma certa capacidade, ou melhor, habilidades, ou enfim, outros ramos que não estão na capacidade, digamos assim, de identificar, ou melhor, não somente de identificar, mas também de projetar alguma coisa aqui. Ou seja, a gente não tem uma noção aqui do que está dentro da tela, mas a gente pode, digamos, sentindo-se um pouco atraído pelas cores, pelos traços, pelas linhas, enfim, por todos esses elementos, esboçar uma certa, enfim, capacidade pessoal de produzir imagens dentro da gente em comunhão com o que encontramos, enfim, em Kandinsky, em outros artistas e por aí vai. O que a gente acaba notando é que a arte vai, através disso, também operar em outros ramos, ou com outras possibilidades. Se a gente pensar que antes a principal argumentação da arte era a busca do belo, e o belo sempre ocorreu, pelo menos do Renascimento até o século XIX, em obras basicamente figurativas, aqui a gente pode, digamos, começar a dar uma espécie de espaço, ou uma espécie, digamos, de ângulo maior, ou importância, a questões que a gente deixava um pouco passado, né? De lado, que é, enfim, rumores, dúvidas, qualquer coisa que uma arte, às vezes, desperte dentro da gente e que, às vezes, a gente jogava para fora, né? Coisas que a gente escanteava, coisas que, digamos, ficavam marginalizadas, como, digamos, um ruído, alguma intenção, sobretudo algum afeto, né? E, claro, afeto não necessariamente é algo que está na ordem do positivo ou negativo. Enfim, às vezes você pode ter um afeto, enfim, talvez um pouco mais negativo, às vezes um afeto mais baixo, como a gente chama, mas que aquela obra, enfim, despertou aquilo e você não sabe, às vezes, nem consegue identificar, né? Eu acho que é interessante a gente falar disso, porque quando a gente pega, enfim, o abstracionismo, né, esse termo que a gente está acompanhando já há bom tempo dentro da história da arte, dentro das exposições, enfim, dentro do circuito como um todo, a gente vai começar a notar que é algo que produz, digamos, uma espécie de imagem que vai, talvez, refundar algumas questões basilares do período atual da história da arte. A gente vai ver um pouco mais adiante, não necessariamente hoje, mas como a gente,
vai perceber que a obra de arte é nada mais, nada menos do que algo material montado pelo papel do artista, não algo, digamos, mimetizado somente da realidade, ou seja, somente copiado. Isso vai cair, ou vai chegar, digamos, em uma das preponderâncias da arte, que vai, digamos, ser a marca de que ela também é expressão e não só mímesis, ou só cópia da realidade. A arte vai poder expressar alguma coisa. O que ela expressa é uma questão um pouco complexa, porque vai variar conforme artista, conforme desejo, ou conforme a capacidade de sensibilização até mesmo do espectador. Enfim, com essa obra aqui, Kandinsky pode ter despertado inúmeras coisas. Claro, coisas que às vezes não estão na ordem do sentido, mas talvez até do não sentido. Ou seja, coisas que não são codificadas, ou melhor, que não são capazes de serem decodificadas aparentemente de forma rápida, porque interagem com a obra. A gente até pode dizer, pelo menos cada um olhando para isso aqui, que pode, enfim, ver alguma coisa, ver outra, enfim, uma nuvem, uma colmeia. Eu já ouvi vários comentários sobre essa obra do Kandinsky. E que, na verdade, são todos verdadeiros. São todos, não existe praticamente uma identidade visual que possa ser compartilhada por todos, a não ser, enfim, aqueles elementos talvez mais básicos e talvez bem materiais da arte, que é a cor, enfim, tinta, tipo de pincelada, de certa maneira um pouco a técnica. Enfim, é bom lembrar que, por exemplo, quando a gente pega Pollock, que é outro expressionista um pouco posterior a Kandinsky, né, mas chegaram até a serem contemporâneos, o Pollock fazia, enfim, uma tela deitada ao chão com grandes traços de tinta, né? E aqui a gente vai vendo que, enfim, além de ter, digamos, a dificuldade de perceber o que está na tela, na verdade, de nomear, enunciar, de trabalhar o que está na tela, enfim, é difícil também pensar na nossa relação que tem com isso aqui. É claro que dentro da história da arte a gente sempre teve elementos, enfim, relações com obras de arte, do ponto de vista que a gente não sabe explicar porque gosta, porque odeia, porque atrai, porque se distancia, ou outros elementos. Mas, quando a gente chega aqui na arte um pouco, digamos assim, abstrata, e que ela vai negociar com esse não sentido, aí que outros elementos parecem ter uma espécie de liberdade maior para aflorar no campo de discussão das artes. Aqui qualquer um, né, na verdade, pode ver o que quiser. Pode querer ver também, ou melhor, pode desejar ver o que quiser. Ou seja, o interessante é que quando a gente pega o abstracionismo, a gente está discutindo, ao mesmo tempo, alguns critérios bem concretos das obras de arte, ou seja, cor, pincelada, e, claro, isso vai influenciar diretamente o concretismo. Então, um movimento, acho que ali na Holanda, sobretudo, né, mas está no contexto parisiense também. Enfim, a figura de Mondrian vai ser bem forte nesse contexto, mas tem outros nomes, sobretudo ligados à revista que criou, digamos assim, as bases de discussão disso, e que a gente pode pensar também como a gente não consegue transmitir, às vezes, o que sentimos ou percebemos mediante essas obras. Bom, deixa eu avançar aqui. Isso aqui é a vista da igreja de Murnau. Aqui está mais ou menos em 1910. Isso aqui é contemporâneo à obra abstrata apresentada anteriormente. Hoje eu vou tentar ficar um pouco fixo, no máximo se estendendo até 1925 ou 26, se eu não me engano, e concentrar um pouco nessas idas e vindas que o Kandinsky vai fazer ou até mesmo vai manter, né? É bom lembrar que o Kandinsky não tem uma
digamos, mudança totalmente abrupta, ou seja, ele não acordou e foi fazer o abstracionismo do nada, mas que foi algo pensado, discutido, analisado, sentido, ou até mesmo ensaiado em outras obras. E, ao mesmo tempo, ele não abandonou também a figurabilidade dentro de suas obras. Ele apenas mudou, começou a explorar outras coisas, começou a caminhar em outras direções. Quando a gente pega, por exemplo, essa obra aqui, a gente vê até essa questão, enfim, de um traço que ainda mantém figurabilidade que podemos reconhecer, isso praticamente paralelo ao que vai dar naquela obra abstrata apresentada anteriormente, na primeira aquarela, mas que vai diluindo as coisas, vai, ao mesmo tempo, mantendo uma certa sobriedade, enfim, que vai, ao mesmo tempo, diluindo a forma, vai acabando com ela, sobretudo a capacidade da forma de dar sentidos prévios. Aqui a gente tem muita coisa que pode reconhecer: casas, uma mini cidade, montanhas, céu, talvez ali nuvens, enfim, alguma coisa verde, uma série de características, mas também vemos cores que são praticamente autônomas, né? É interessante salientar, eu disse isso na quinta-feira, estou replicando aqui, como Kandinsky faz alguns experimentos com música, enfim, com algumas ideias advindas ou emuladas ou traduzidas, né? E bom lembrar, tradução tem um lado de traição embutido bem forte, em que ele vai tentar trazer esses conceitos da música para dentro das obras. Uma das características que a gente tem nessa específica, em outras desse período, ainda bem figurativista, é, digamos, pensar como, enfim, é possível explorar na tela diversos tons, digamos, de cores, de forma semelhante ao uso tonal em música. E o que significa isso? Eu não sou um especialista em música, né, mas quando a gente toca, digamos assim, de forma mais ou menos harmônica, não é regra, a gente não precisa tocar somente harmonicamente, a gente pode ter outros meios de produzir música, outras estratégias, mas quando a gente monta uma música, digamos assim, seu aparato tradicional, que vai, digamos, buscar uma escala musical e tem uma espécie de ordem, uma espécie de ordenamento, existe, digamos assim, uma estrutura que vai permear a ideia de tom. Geralmente, o tom é uma nota, aqui, por exemplo, um tom em dó maior, que vai ser um eixo e que vai circular a música toda nessa nota. Você sai de dó, vai para outra, depois volta para dó, depois vai para outra. É uma espécie de eixo, né? Ao mesmo tempo em que mantém uma estrutura na música, você vai, digamos assim, podendo experimentar. Sai de uma nota para outra, vai diluindo a primeira nota entre outras tantas. E alguns críticos apontam que isso pode estar, na verdade, dentro desses quadros do Kandinsky. Até porque, se a gente pensar essa experimentação de cores, enfim, que ele faz de pegar, enfim, uma cor e diluir e passar para outra, no sentido de pegar, por exemplo, um azul e depois ir para outro azul, e depois esse azul está dentro de montanhas, está no céu, está nas casas, está abaixo, está em diversos locais, enfim, como se tivesse diversos tons de azul, como se tivesse uma escala cromática bem ampla, uma espécie de dança mudando de tom toda hora, e ao mesmo tempo criando uma grande harmonia visual, enfim, que a forma é explodida pela cor, ou seja, a cor é mais soberana, ou seja, escapa da forma, ou seja, os limites, as linhas são, enfim, não para conter, e daqui a pouco a gente vai ver que muito menos até para figurar, né? Porque, enfim, as linhas que ele vai daqui a pouco abordar, enfim, nessa primeira parte do abstracionismo dele, são praticamente linhas que são curvas, tortas, enfim, são coisas bem fora de ordem mesmo.
mas, claro, mantendo alguns desejos próprios, sobretudo de montagem, né? O artista vai, nesse momento aqui, na primeira metade do século XX, né? Sobretudo nessa passagem, mais uma vez, agir na tela e não pintá-la. Quer dizer, pode pintar como uma forma de ação na tela, mas ele não necessariamente precisa, enfim, se ater somente à pintura. Ele pode já começar a abrir uma série de discussões, claro que ainda um pouco teóricas, ainda um pouco experimentais, mas que vão desembocar na segunda metade do século XX, que o artista vai rasgar a tela, vai ultrapassar, vai estourar, vai quebrar a moldura. Kandinsky ainda está preso a essa moldura ainda, mas a gente pode pensar que daqui a pouco tem coisas que parecem escapar aqui e ali, enfim, em outras direções, como se continuasse, enfim, dentro dos limites possíveis e permitíveis pela tela, né? Mas o que a gente vê nessas marcas dessa transição é, claro, uma autonomia da cor, né? Ou seja, a cor não mais representa a realidade, mas a cor pode ordenar a realidade. Eu acho que eu já citei isso antes, em ponto passado, e é claro que o expressionismo, e aqui Kandinsky é um dos nomes que passeia nessa, digamos, vanguarda, que é meio múltipla, né? Enfim, tem quase um expressionismo na França, outro na Alemanha, e mesmo assim são grupos bem fragmentados, enfim, mas que a gente poderia, enfim, lembrar, talvez, de Van Gogh. E, claro, mais uma vez, Van Gogh, que é marcado pelo impressionismo como estando presente dentro desse, enfim, dessa família da história da arte, ele produz inúmeras obras quase que, enfim, em uma segunda momento, quer dizer, um segundo momento do expressionismo, né? E acaba, digamos assim, sendo até um precursor bem interessante para o expressionismo. As últimas obras do Van Gogh, até já trabalhei com essa obra, digamos, mais final do Van Gogh, e, digamos assim, os últimos quadros, as últimas, digamos, trabalhos visuais, que alguns são rascunhos, etc. Sobretudo mesmo a última obra que foi reconhecida agora há pouco tempo, que é Raízes, né? Que é uma obra bem, digamos, expressionista. Você olha aquilo e parece um Matisse, né? Que é outro personagem expressionista, só que está dentro do contexto francês, né? Mas quando a gente pega, enfim, Kandinsky, esse momento aqui, a gente vê que ele está, enfim, caminhando dentro desse momento aqui de, enfim, transição entre o expressionismo e, ao mesmo tempo, outros caminhos que podem expressar as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque o expressionismo ele parte desse princípio, né, de que você não precisa obedecer, digamos assim, à realidade, ou melhor, a ideia, sobretudo, que sua subjetividade faça uma intervenção no mundo, ou seja, como se viesse algo de dentro para fora do artista, ao ponto que ele pudesse afetar ou transformar a sociedade. Parênteses, o expressionismo tem uma articulação muito forte com o desejo de transformação social. Não é à toa que, digamos, encontramos diversos artistas expressionistas, enfim, com críticas sociais enormes. Fecha parágrafo aqui. Mas quando a gente pega o Kandinsky, ele vai, sobretudo, começar a se perguntar, enfim, as capacidades ou até mesmo os limites da transmissão ou das possibilidades de tentar, digamos, passar alguma coisa ao espectador. É interessante que o Kandinsky ele vai ter esse papel do espectador sempre no horizonte, né? Quando ocorre a Revolução Russa, ele retorna a Moscou, né? Ele sai de Moscou, enfim, após ali ele se despedir, né, da Faculdade de Direito para, sobretudo, se fixar na Alemanha e ali, digamos, ter início uma carreira mais artística. E ele retorna com a Revolução e fica alguns anos nesse momento,
esses momentos iniciais ali da Revolução, trabalhando com alguns projetos culturais, digamos assim, pós-Revolução. E são bem interessantes. Eu acho que são os momentos até mais altos do ponto de vista artístico, esse período ali pós-Revolução Comunista, né? Que ocorre, digamos assim, uma série de experimentações ímpares. Enfim, era a ideia de que devia-se pensar a arte ou as artes como um mecanismo de transformação ou criação de um novo homem, né? Não é à toa que a gente encontra diversos artistas da vanguarda russa envolvidos na Revolução, pelo menos nos primeiros 10 anos, né? A gente tem o próprio Kandinsky, você tem Mayakovsky, tem outros que estão nesse engajamento, mas que, ao mesmo tempo, enfim, vão ver seus sonhos frustrados. Enfim, o próprio Kandinsky se retira da União Soviética bem rapidamente. Dura cerca de 5 a 6 anos só essa passagem dele pela União Soviética ali. Ele acaba retornando para a Alemanha, da qual ele vai, digamos assim, entrar praticamente para o período da Bauhaus. E, claro, dentro desse período que ele teve de volta à União Soviética ou à Rússia, né, ele trabalhou, digamos assim, um desejo, enfim, ou pelo menos uma marca, que era, enfim, a ideia de você criar uma arte que pudesse afetar, ou melhor, transformar e criar um novo homem. E isso, infelizmente, não serviu aos interesses da União Soviética pós, digamos, Lenin. Isso vai coincidir um pouco com o período de, digamos, ascensão stalinista também, que vai ter diversos problemas com a produção artística, digamos assim, da União Soviética. Isso fica um capítulo à parte, né? Mas quando a gente pega o Kandinsky, digamos, retornando, ou melhor, o Kandinsky está ainda, enfim, na Alemanha, que vai lá e depois retorna para a Alemanha, é um Kandinsky que está, enfim, operando em diversas linhas, né? Continua no expressionismo, ao mesmo tempo abre caminho para o abstracionismo, começa a incorporar elementos, sobretudo do cubismo, no sentido de colocar elementos bem geométricos, figuras que não necessariamente são figuras equilibradas, são figuras, sobretudo, visando um desequilíbrio, uma sobreposição, uma interseção, formas de contato entre o visual, ou seja, as coisas que se esbarram dentro da tela, né? Aqui nessa obra que ainda estamos diante, a gente pode pensar como as coisas às vezes estão um pouco se esbarrando, né? Como se fosse uma parte que eu vou chamar aqui de montanha colada em outro morro, uma espécie de farol ali que está praticamente quase que chapado. Há uma ideia aqui e uma exploração bem interessante do volume, tá? A gente, claro, vê que tem até um pouquinho de geometrismo aqui, enfim, você tem linhas, sobretudo tortas, mas angulares também, enfim, trechos que parecem preenchidos pela cor, mas que se a gente fizesse um trabalho aqui de retirar mentalmente, a gente veria que são trechos de círculos. Há toda uma, digamos, meta-análise, né? Se a gente pensasse em retirar alguns elementos aqui propostos por Kandinsky, que vão deixar aparecer toda uma realidade praticamente nova, né? Que as coisas vão se tocar de forma única dentro dessa tela aqui e nas outras. E por que eu estou dizendo isso? É claro, parênteses à parte, eu coloquei essa obra aqui, digamos, por um motivo específico também, que é uma das obras que foram roubadas durante o período nazista e que acabou, digamos assim, sendo entregue somente agora, cerca de 10, 15 anos atrás, para, enfim, os descendentes dos antigos donos, né? Tá essa face aqui, digamos, essa foto mais aberta para a gente ter uma ideia da obra, que estava em um grande centro cultural da Europa,
que acabou, digamos, após uma luta pelos herdeiros de 12 anos, resolvendo entregar, né, uma espécie de maneira de retribuir, né, ou de reconciliar-se com o passado também. É bom lembrar que o Kandinsky vai ter também muito sofrimento, né, com essa relação com o nazismo, né? Porque ele volta da Rússia, vai para a Alemanha, dá início à fase da Bauhaus dele, e é uma fase bem complicada, porque, claro, inicialmente de bastante sucesso, até um período bem criativo, essa década de 20 do Kandinsky, mas, ao mesmo tempo, a gente já vê um embrião fascista aparecendo no horizonte do período prussiano, ou melhor, alemão, né? Que vai, daqui a pouco, enfim, chegar ao poder e acabar com a Bauhaus. Alguns artistas vão para os Estados Unidos, o próprio Kandinsky vai para Paris, e depois, quando Paris é invadida na Segunda Guerra Mundial, ele foge, fica, digamos, exilado nos Alpes, só voltando praticamente no fim da Segunda Guerra para Paris, da qual faleceu ali. Foi até o Duchamp que arrumou esse apartamento no subúrbio de Paris para ele ficar, digamos, no momento em que ele se exila da Alemanha, né? É até curioso essa questão do exílio, porque ele era um cidadão alemão, mas ele tinha cidadania mesmo. Ele acabou tendo que se exilar, sobretudo porque ele foi uma das pessoas que entrou naquela lista de arte degenerada criada pelo nazismo, né? Teve diversas obras, digamos, quase que saqueadas, proibidas, roubadas, enfim, ou até mesmo estigmatizadas pelo nazismo, resultando nesse exílio que ele acabou tendo, enfim, para a França. Aqui a Árvore do Som é uma obra de 26, eu tinha citado a primeira parte, até, enfim, tem árvores em outros elementos, em outras obras, na verdade. Eu acho até curioso esse uso abundante das árvores que o Kandinsky faz, não só o Kandinsky, mas outros artistas, todos também. Mas aqui tem a peculiaridade de ser árvore de som. A gente vê que essa ideia da música ser parte integrante do processo criativo é algo que, digamos, permanece e ainda alimenta praticamente até o fim da vida dele. Em 44, ele vai ter uma influência de formas de usar a música dentro das obras visuais. E aqui a gente vê essa ideia de sobreposição também, né? Ou seja, essa ideia de que a tela é montada pelo artista, ou seja, o artista cria um fundo azul marinho. Pessoal, só mais um parênteses aqui, eu não sei se citei isso nessa gravação, mas eu tinha citado na quinta e eu não sei se ficou na parte que eu vou salvar, né? Mas sempre pensem que eu estou citando aqui cores que às vezes não aparecem para vocês ou aparecem de outra forma. Enfim, tem essa questão da transmissão de, enfim, na minha tela ou, digamos, no programa que eu estou usando nesse momento aparecer ser uma cor, e quando vocês acessarem, enfim, pode até ser outra cor. Enfim, geralmente muda um pouco a tonalidade. E isso tudo é fruto, enfim, do meio digital, dessa transmissão e da recepção via aparelho tecnológico, né? Então, não estranhe isso. Se eu falar uma determinada cor às vezes e parecer outra muito diferente, enfim, pode ser até por uma questão meramente de percepção pessoal, mas também pode ser por uma questão, enfim, da transmissão e proliferação da imagem via o meio tecnológico, né? Mas, enfim, quando a gente pensa essa árvore do som, né, de som do Kandinsky, né, uma árvore, enfim, com diversos pontos que levitam, com figuras geométricas que são sobretudo sobrepostas, né? Parece um grande, enfim, uma grande condensação de triângulos semi-retas com algo curvilíneo, com algo que se sobrepõe, linhas que vão aumentando, diminuindo, enfim, tem linhas que são aqui de ordem até, digamos, torta, diversas, enfim, dessas apresentações são, digamos assim, tortas mesmo, outras não são linhas,
enfim, retas, né? Ele vai falar o que é linha, que é ponto, sobretudo no segundo volume desse Do Espiritual da Arte, na continuação, entre aspas, né? Mas nesse Do Espiritual da Arte ele já fala dessa relação triângulo, espaço, movimento. E tem uma série de estudos e questões que estão por trás disso aqui tudo, meio que dando uma movimentação a isso aqui. E, claro, aqui a gente vê, enfim, pequenas partes ali quase que interseccionais, né? Enfim, como se fossem quase aquela interseção presente em elementos conjuntos, né? Por exemplo, são tantas sobreposições ali de triângulos ao centro, em que cada parte compartilhada entre mais de um triângulo, se sobrepondo a um ao outro, a gente vê uma troca, enfim, ou criação de outras cores, né? É interessante que eu estou gravando isso aqui hoje no sábado à tarde, e está meu vizinho escutando Pink Floyd. Então, se vocês escutarem o som de fundo aqui, é irônico, né, dar aula sobre, ou gravar um vídeo sobre árvores de som, ao mesmo tempo que você tenta pensar aqui como o som interfere em Kandinsky, e ao mesmo tempo eu estou com Pink Floyd tocando aqui ao lado. Eu gosto de Pink Floyd, de passagem. Enfim, tem uma relação quase cósmica nisso tudo aqui, parece. Mas, retomando e pensando, né, e apresentando, né, na verdade, a gente vê que a árvore de som de Kandinsky é uma árvore, enfim, que vai ter diversos galhos, diversas sobreposições, diversas possibilidades de frutos, talvez até diversas possibilidades de raízes. Eu não citei isso na quinta, então, quando quem estiver assistindo o vídeo pode achar que tem uma diferença em relação à aula, ou gente que assiste a aula e rever a gravação, dessa vez vai ficar duas coisas um pouco separadas, mas é que tem gente que me pergunta, às vezes, em relação a essa árvore e a possibilidade do conceito de rizoma, que é bem conhecido do Deleuze, né? Que é um conceito praticamente que pensa, que pega um conceito da biologia, claro, rizoma, e que pensa como, digamos assim, as coisas vão se desdobrando em uma coisa ou outra, né? Por exemplo, o caule vai crescer, vai virar galho, vira folha, vira fruto, enfim, é uma coisa meio rizomática, que se espalha em diversas direções, como se fosse uma espécie de árvore, né? Que a princípio cresce para baixo, enfim, do ponto de vista de raízes para a terra, e ao mesmo tempo se espalha, né? E ao mesmo tempo cresce para cima ou para os lados, em certos casos, né? Mas cresce em direções múltiplas, né? Essa árvore de som parece ter alguma semelhança desse sentido, até, enfim, com algo que tem diversas formas de crescimento, de saída, enfim, de galhos, raízes, enfim, tem quase dois eixos aqui, quase matemáticos, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal no centro aqui dessa obra, como se fosse uma espécie de catetos, né? Enfim, até mesmo desses eixos abscisa e ordenada, né? A gente mais ou menos poderia ligar gráficos, né? E abaixo dessa linha, digamos, horizontal, parece ter triângulos apontando para a direção inferior. Parece, enfim, pelo menos um pouco que uma interpretação pessoal, sugerir o princípio de raízes. E, claro, acima a gente vê algumas imagens triangulares que podem sugerir, enfim, alguma ligação com árvores, mas a gente vê muitas coisas como se fossem levitações, espaços, enfim, uma série de coisas que não tem muito sentido, a não ser que a gente crie e ordene a partir de nossas, enfim, subjetividades, né? É curioso também que é um dos poucos, não um dos poucos, mas é uma obra do Kandinsky que tem título, né? Quando ele muda para o abstracionismo, é comum ele usar inúmeras enunciações para nomear as obras, enfim, estudo para isso, abstrato, não sei o quê, enfim, começa a ter essa utilização da escrita, enfim, que é quase uma espécie de legendagem também, né? Quando a gente coloca um nome em alguma obra, a gente acaba também direcionando um pouco do olhar do espectador, né? Por exemplo, aqui, a gente está falando de árvore de som.
né? Já meio que acaba considerando que há uma espécie de árvore do ponto de vista talvez iconográfico e visual, ou até mesmo conceitual. Uma árvore que dá frutos, cresce, prolifera e, digamos, produz diversos processos, né? Então, isso já meio que dá uma direcionada no nosso olhar, né? Isso aqui é um estudo para o branco, 1922, né? Isso aqui está um pouco antes do anterior, né? Mas é tudo uma grande sobreposição, né? É claro, né, que o branco está praticamente como um elemento que vai surgindo, enfim, até mesmo pela cor da tela, mas que é várias coisas como se fossem empilhadas, né, sobrepostas, coisas que estão, enfim, como se fosse um ângulo de colocar uma coisa sobre a outra, enfim, sem nós sabermos muito bem se o espaço está acumulando uma em cima da outra, se as coisas estão sendo divididas. Se a gente pensar um pouco visualmente, enfim, aqui olhando do meu lado esquerdo, enfim, e outro parênteses aqui, quando eu falo meu lado esquerdo, às vezes podem ocorrer nessas gravações de inverter para vocês, porque a câmera, na verdade, o meio tecnológico, às vezes inverte, né? Espelha outra direção. Então, às vezes, corre-se o risco, às vezes, né, de eu falar no meu esquerdo e, enfim, aparecer para vocês no direito. É estranho isso, mas há uma inversão da imagem, né, quando a gente transmite via meio digital. Mas, quando a gente pega, por exemplo, esse lado mais próximo da data de 1922, que é praticamente uma espécie de figura geométrica, aqui aparece um pouco como um amarelo escuro, né, para mim, mas que está por trás, enfim, da transparência desse, enfim, não bem um quadrado, o quadrado necessita de 4 ângulos, 90 graus, né, para se tornar um quadrado, é algo mais da ordem do retângulo, mas quando a gente olha, a gente vê que tem pontos de interseções e contatos ali. É claro que aqui tem um detalhe que é importante também, que é um estudo de cor. Estudo para o branco. Pode ser combinado com um branco. Enfim, pode ser tonalizado. Enfim, quando a gente pensa em cor, a gente tem que pensar nessa capacidade de tom de cor também, né? O que pode ser, digamos, ensaiado com esse branco. A gente pode até aqui pensar, enfim, trazendo um pouco da mecânica da música, né? Se a gente pensasse, enfim, com que outras notas musicais, digamos, combinariam com esse branco primordial de fundo, né, que está nessa tela. E outras coisas poderiam ser colocadas do ponto de vista, enfim, da ocupação do espaço da tela, poderiam, digamos, servir para montar ou melhor, essa obra de arte. E por que isso é importante até? Porque a gente começa a ver que a autonomia das cores, a autonomia da obra, vai ser uma espécie de uso quase que musical. Ou seja, se a gente pensar naqueles mais básicos sentidos da música, organizados em pauta musical, cravo de sol, enfim, as bolinhas, os espaços temporais. Parênteses à parte, já que você teve Deleuze, agora há pouco, essa questão dele enfim, do rizoma, uma curiosidade que tem muito em Deleuze, apesar de ser um filósofo que está falando de alguns artistas visuais, tem livros falando do Bacon, por exemplo, Francis Bacon, artista, é interessante notar como em Deleuze tem uma quantidade enorme de referências a música. Por exemplo, tem o conceito de ritornello, que é um conceito musical, de chegar ao fim da pauta musical e voltar ao início. Você encontra um diálogo bem curioso com Deleuze e música também. Lá atrás tem com Nietzsche, né? Mas Deleuze também tem inúmeros momentos da escrita dele, que é bem experimental, né? Bem original nesse sentido, referências à utilização da música.
Né? Fecha parênteses. E aqui a gente pode pensar como o branco aqui começa a ter quase que notas musicais em forma de ângulo, cores que são quase como acidentes musicais, enfim, coisas que vão, digamos, aparecer e sensibilizar. É bom lembrar que Kandinsky está naquela óptica, enfim, de criar obras de arte que, enfim, podem nos tocar sem necessariamente sabermos o que tem na tela. Talvez esse se torne o grande objetivo dele, em certa medida, a partir do abstracionismo. Que elementos podem, digamos, se apresentar na tela e que, digamos, ao análogo à música, enfim, que elementos musicais se apresentam na música e que a gente apenas sente. A gente não precisa compreender todos os elementos musicais para gostar de uma música, para sentir uma música. A mesma coisa com uma obra de arte visual. A gente não precisa ter um controle do que tem na tela, de todos os detalhes, de todos os estímulos que estão ali, mas, sobretudo, como aquilo vai deixarmos um pouco emocionado, sentido, afetado, ou outras coisas, né? Isso aqui é uma composição 7 de 1913, ou seja, é um pouco depois já da virada, enfim, abstrata dele. Aqui a gente vê uma espécie até de profusão enorme na tela. Na anterior, era um estudo para o branco, ele aproveitava, sobretudo, o pano de fundo da tela, né, ia preenchendo. Aqui, praticamente, ele satura toda a composição como um todo, né? Ou seja, você vai colocando elementos, vai colocando mais, vai colocando mais. Se a gente fizer uma comparação mínima entre essa obra e essa, aqui parece um pouco, talvez, menos carregada. Ou seja, aqui a gente é sequestrado pelo centro e o branco parece dar uma espécie de equilíbrio a essa composição como um todo. Ou seja, a gente olha ao centro, que tem praticamente um X diagonal, aqui eu estou dizendo cruzamento aqui, dessa grande esquina quase que tem nesse estudo para o branco, né? E que, digamos, ele fica quase que atravessado por esses elementos visuais todos, enquanto que aqui essa composição ela é, sobretudo, saturada. Ela tem uma saturação enorme de coisas. Você não tem mais o fundo da tela, digamos assim, opaco, né? No sentido de que dá estabilidade à parte da frente. Na verdade, a gente nem sabe o que é frente e trás aqui. Né? É uma composição que ocupa quase todos os espaços. Né? Fica até um pouco complicado dizer o que é primeiro plano aqui, apontar o que é primeiro e segundo plano. Se a gente olhasse de lado essa obra, olhasse do outro lado, a gente ia ficar um pouco confuso se existe o primeiro, segundo, terceiro plano, ou se está tudo mesmo sobrepondo, né? Em plano único. Né? A anterior composição para o branco parece que, enfim, a gente poderia posicionar o branco ou em um primeiro plano maior ou em um segundo plano. A gente consegue posicionar ainda. Aqui não, já está tudo praticamente tomado, né? Tudo saturado, uma coisa sobre a outra, uma coisa que compõe um objeto com outra, ou compõe uma tentativa figurabilística com outra coisa, enfim, montando quase que uma obra que parece gritar. É como se fosse quase que um desejo ou uma pancada, né? Um grande grito que chega e berra, no sentido de que é tão, como eu posso dizer, polissêmico, no sentido de gerar diversas capacidades de transmissão simultânea, que a gente já, enfim, não sabe para onde olhar. Ou melhor, olha de forma diferente a cada segundo. A gente tenta olhar para um canto, tenta olhar para o outro, enfim, olha um detalhe que realmente pode passar da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, ou da quarta vez que olhamos essa obra. Enfim, é uma espécie de saturação, ou seja, parece que a cada momento é uma coisinha nova que descobrimos. Se a gente olhar novamente, sempre parece que tem algo a revelar aqui. Né? Mas, enfim, e é uma composição
enfim, como todas as composições musicais, que vão se colocando coisas nas linhas, nas pautas, ou enfim, dentro do ordenamento da música. É bom lembrar que a gente pode comparar, pelo menos um pouco metaforicamente, né, a pauta musical com a própria tela, né? É interessante pensar isso tudo com Cage, porque o Cage, John Cage, ele tem trabalhos que ele brinca com a pauta musical. Ela é 5 linhas, acho que é pentagrama, né? É 5 linhas horizontais, né? Cage tem diversos trabalhos que ele vai tentar iconograficamente colocar uma série de elementos sonoros naquela linguagem específica. Enfim, como colocar um ruído ali. Uma coisa bem interessante de explorar no Cage. Aqui, talvez, a gente possa pensar como algo semelhante. Quer dizer, quando eu digo semelhante, basta dizer que é totalmente diferente, né? Mas como existem diversos acidentes que o Kandinsky vai levar para a tela, né? Na verdade, a tela abstrata é quase como uma série de acidentes, né? O acidente em si, enfim, é algo que está na ordem da desordem quase total, né? Ou seja, o acidente ocorre quando o desejo de ordenar falha, né? Quando parece que o sistema que ordena, digamos, o objeto já não faz mais sentido. Ou seja, quase que a desordem mesmo, né? Só que dessa desordem é possível criar coisas novas, né? É interessante, mais uma vez, mencionar, é como se desse uma série de desordens, acidentes ou não sentidos. Aqui eu estou fazendo uma equivalência entre acidente e não sentido. Geralmente, quando a gente vê essa utilização da palavra acidente, a gente poderia associar a ideia de não sentido. Não sentido que não faz praticamente nenhum significado do acidente. Ou seja, é algo que acontece que você não previu e que você tem quase que remediar pós-impacto do que ocorreu. É quase que uma ordem que chega, do ponto de vista até emergencial, e que convoca um desvio. E aqui o que a gente tem de desvio nessa composição é muito, muito desvio, né? Essa aqui é a fuga, de 1914. Aqui a gente tem uma obra que até ela é bem, como eu posso dizer, entre aspas, desequilibrada, né? Porque a gente vê uma profusão de coisas, entre aspas, né? Tem que usar essa palavra coisas, objetos, enfim. Até a própria palavra objeto, não sei se daria conta, mas uma série de elementos na parte superior e uma parte inferior quase que formado por cores, né? Ou objetos talvez menos, digamos assim, acidentalizados com o outro. Em cima parece uma espécie de, enfim, de comunhão maior, de toque, de troca maior entre esses objetos, essa série de coisas, e abaixo parecem ter uma certa liberdade maior, né? É claro que ele coloca fuga como título e a gente fica pensando o que seria essa fuga, né? Fuga do quê? Enfim, o que estava aprendendo, né? Enfim, é claro que muita gente associa essa fuga à ideia, enfim, de sair da representação, ou melhor, da figurabilidade, e tentar explorar campos, digamos, afigurativos ou desfigurativos mesmo, né? Há essa possibilidade de ser lido por essa direção, mas também a gente não precisa fechar as obras em determinadas leituras, né? A gente pode imaginar outras, enfim, do que ele estava fugindo, ou necessariamente se esse título caberia a essa obra. Esse aqui é amarelo, vermelho e azul. É uma obra de 1925. São as chamadas cores quentes, né? Ele, digamos, tem um lado de mexer com essas cores e suas derivações, ou melhor, suas escalas cromáticas, ao mesmo tempo que coloca diversas intervenções bem
digamos, singulares na tela. Uma das questões que foram faladas até no encontro de quinta era como, enfim, com intervenção até dos alunos, que eu acho legal até, que foi, enfim, como parece que essa obra tem vários pontos que continuariam. E o que seria isso? Seria tipo, como essa obra parece que seguiria em múltiplas direções, mas que são limitadas pelo recorte, enfim, da moldura, da escolha da tela, do que mostrar, enfim, do que também esconder também. E que o Kandinsky, de certa maneira, já até esboçaria, já, na verdade, tem até alguma coisa ou outra ali de, enfim, de pensar outros objetos de arte. Ele conclui, a partir da década de 20 da Bauhaus, vai desenvolver algumas coisas, né? Mas aqui a gente vê que tem, parece, nos cantos, né, um desejo de continuação dessa obra. Não vai, digamos, parar. Tem coisas além que a gente vai formar, né? Vai complementar. É claro, enfim, a gente está falando aqui de algo que não é tão, talvez, disruptivo como o que a gente vê na segunda metade do século XX, quando, enfim, quebra de vez a moldura. Sempre cito a Lydia Clark, que eu acho que todo mundo conhece mais perto, né? Assim que ela vai quebrar literalmente a parede, né? No sentido que, enfim, a obra vai descer, vai cair, vai ter outra articulação com o espaço, né? E, claro, aqui, apesar de ainda estar preso à tela, né? Está com a tela ainda feita principalmente por traços de pintura, que não estou aqui tentando fechar se foi pincel Y, tinta X ou pincelada tal, mas enfim, é uma pintura no sentido geral do termo, mas que aqui já põe um pouquinho dessas, digamos assim, saídas que o Kandinsky faz. Isso aqui é a árvore de maçã, que eu coloquei até para mostrar como ele não abandona a parte figurativa totalmente. Nas décadas posteriores a 1910, quando ele tem a primeira obra abstrata, ele vai permanecer aqui e ali fazendo elementos, digamos, mais figurativos. É em uma escala bem menor, no sentido bem menos do que ele fazia na década de 10, né? Mas que vai permanecer dentro, digamos assim, do conjunto das obras do Kandinsky. Ele não, digamos assim, rompe totalmente. Isso que eu estou querendo deixar claro aqui, porque dentro da história da arte a gente vê muito essa obra do Kandinsky, a primeira aquarela de 1910, como um movimento de ruptura total, né? E, na verdade, ele se distancia de um lado, mas mantém a possibilidade de dialogar com outras coisas, né? Isso aqui, eu tinha falado em aula, eu coloquei o título, infelizmente errado, A Paisagem da Árvore de Maçã. A Árvore de Maçã é o título do anterior, essa seria A Paisagem da Árvore de Maçã, né? Que é uma obra de 1906, e claro, a gente vê trechos bem abundantes que relembram uma certa medida o impressionismo e aquela transição para o expressionismo, enfim, um movimento, pinceladas, enfim, uma ocupação dos cantos da tela bem cuidadosos, enfim, o olhar do espectador vendo uma cena, entre aspas, atrapalhada por um galho, né? Pode ser causada por um vento, por algum deslocamento, alguma coisa do gênero, né? E que é, digamos assim, uma obra que já vai cada vez mais demonstrando um Kandinsky com desejo de desfigurar. O irônico de tudo, que eu sempre apresento, é bom deixar claro, é porque o Kandinsky vai tirando a linha que dá contorno, né? Aqui a gente tem pinceladas grandes, cores fortes, enfim, uma espécie de escala cromática bem abundante, né? E cada vez menos nitidez, ou seja, vai tirando a linha que compõe o desenho, a forma, né? Ou a forma se apresenta justamente pela pincelada, pela cor, enfim, ou por outro elemento, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente avança para um momento, como esse aqui,
gente vê que ele utiliza-se de elementos de linha, ponto, círculo, enfim, coisas bem formais, até bem geométricas mesmo. É claro que, mais uma vez, eu vou salientar que, enfim, às vezes essa curva ou os usos, digamos, iconográficos do Kandinsky não obedecem, digamos assim, o equilíbrio dessas formas originais, de são quadrados, enfim, ou às vezes o círculo também não é tão perfeito, né? É possível a gente ver em algumas obras, não necessariamente nessa, mas em outras, o uso de círculos, enfim, um pouco em formas ovais, enfim, outras formas mais, entre aspas, desequilibradas, né? Enfim, essa aqui era a última obra que eu apresentei. Eu estou fazendo um pouco desse enxerto aqui, uma espécie de aula complementar de 1 hora, para se juntar ao que se salvou da gravação de quinta-feira, que foi a primeira parte, e que vai mais ou menos juntar um pouco das ideias do que eu quis apresentar sobre o Kandinsky, pelo menos nesse último encontro, de um artista que vai, sobretudo, pensar seu processo criativo, pelo menos nessa virada ali de 1900 e pouco, até mais ou menos 1925, sobretudo ali os anos iniciais da Bauhaus. Com o decorrer da Bauhaus ele vai mudar, vai entrar na fase mais, enfim, se dedicar à composição como um todo, né? Mas que a gente vê como ele vai experimentando isso na tela, enfim, mediante um uso de cores e elementos iconográficos e artísticos. Bom, gente, eu vou fechar por aqui essa gravação. Foi um pouco confuso, porque quinta-feira tive alguns problemas técnicos mesmo, e a gravação não ocorreu, e acabei tentando fazer essa montagem aqui editada. A minha ideia é, sobretudo, manter um pouco os argumentos que foram utilizados, enfim, mais uma vez lembrando que, infelizmente, tiveram intervenções interessantíssimas no encontro de quinta-feira que eu não pude replicar aqui hoje. Enfim, não tive, digamos assim, mais essas boas intervenções dos alunos que levam a gente a caminhar para uma direção ou outra. E eu tentei ser um pouco mais, digamos, focado nessa apresentação. Então é isso, pessoal. Até quinta-feira, então.